Você já pensou em andar em um SUV luxuoso com um belo motor 2.0, opção de tração 4x4, espaçoso com quase 600 litros no porta-malas, com muitos equipamentos e pagando o mesmo preço ou até mais barato do que um popular 1.0 3 cilindros? No vídeo de hoje eu vou comentar tudo o que você precisa saber sobre o Honda CR-V, o melhor SUV médio usado, e eu garanto que esse carro vai te surpreender e fazer você querer comprá-lo. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 100 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. O Honda CR-V de primeira geração foi lançado em 1995 como um dos primeiros SUVs compactos da Honda. Ele foi projetado para oferecer a praticidade de um SUV com o conforto de um carro de passeio, utilizando uma plataforma semelhante ao do Civic. Com todas essas características, ele estava mais para um crossover do que para um SUV. Com um design robusto e versátil, o CR-V foi equipado com tração nas 4 rodas e um motor bastante eficiente, um 2.0. Sua popularidade cresceu rapidamente devido ao seu interior espaçoso, dirigibilidade e confiabilidade Honda. A primeira geração do CR-V estabeleceu uma base sólida para o sucesso contínuo do modelo nos anos seguintes. A segunda geração do CR-V foi lançada em 2002, trazendo uma série de atualizações e melhorias em relação à predecessora. Este modelo apresentava um design mais aerodinâmico e moderno, com linhas mais suaves e uma aparência mais refinada. Além disso, a segunda geração do CR-V ofereceu um maior espaço interno, conforto, um acabamento aprimorado e uma grande lista de equipamentos que eram bem inéditos para a época, como os airbags laterais e até o controle de estabilidade de tração. A terceira geração foi a que mais se popularizou no mundo e também aqui no Brasil, sendo a segunda geração sendo comercializada em nosso mercado. Ela trazia ainda mais refinamentos e avanços tecnológicos. Este modelo apresentava um design mais elegante e aerodinâmico, com linhas mais fluidas e uma frente mais agressiva. Além disso, a terceira geração do CR-V oferecia ainda mais espaço no interior, conforto, um acabamento com materiais de alta qualidade, melhor até do que a geração posterior, e uma variedade de equipamentos que eram bem inéditos para a época, como o ar-condicionado digital e automático de 2 zonas e até a multimídia com sistema de navegação, que infelizmente não foi lançado em nosso mercado. Em dezembro de 2011, a terceira geração saía de linha para dar lugar à nova quarta geração. Utilizando a mesma plataforma do seu irmão sedã, o Civic, o CR-V tem muitas características parecidas, como na mecânica, equipamentos e dirigibilidade. Com todas essas características, o CR-V se tornou um dos principais SUVs médios do nosso mercado. Em 2011, na transição da antiga para a nova geração, ele vendeu mais de 16 mil unidades, ficando atrás apenas do seu arquirrival Tucson, que vendeu mais de 18 mil unidades. Pouco menos de 2 anos depois, o CR-V recebeu a primeira atualização. O motor 2.0, que anteriormente era monocombustível, tornou-se flex e dispensou o tanquinho de partida a frio, a mesma tecnologia adotada pelo Civic na época. Além dessas mudanças, o modelo de 2013 recebeu algumas melhorias. O sistema de som passou a ter Bluetooth, chave canivete e o alarme volumétrico. O tanque, que tinha 58 litros, passou a ter 71 litros. Esse modelo foi mais tropicalizado. Levando em consideração essas melhorias, principalmente devido ao motor flex, que atualmente é uma grande vantagem, especialmente se a nossa gasolina realmente passar a ter 35% de etanol em sua composição. Então ter um carro flex hoje em dia é algo que deve ser levado em consideração. Considerando isso, acaba sendo mais interessante pensar no modelo de 2013 em diante, principalmente por ele ser flex. O Honda CR-V é oferecido em 2 versões, a LX e a EXL. A versão LX é a de entrada e até 2012 oferecia a opção do câmbio manual de 6 marchas, mas por falta de demanda, essa versão foi aposentada. A versão EXL é a topo de linha e oferece alguns equipamentos a mais, o que deixa ele com um ar de mais luxuosidade. Ele tem um teto solar, interior na cor bege dependendo do ano e a opção da tração 4x4.
Embora existam algumas diferenças em relação aos equipamentos entre as versões, no quesito design, ambas as versões são idênticas. Em termos de design, ele apresenta uma evolução significativa em relação à geração anterior, que não era tão bem recebida. Embora ainda seja um SUV conservador e discreto, há melhorias bem notáveis. A dianteira exibe um design simples, porém bem elaborado. A grande grade com 3 frisos cromados se une aos faróis, que infelizmente ainda possuem iluminação halógena, quanto o xenon era mais comum na época entre os concorrentes. No entanto, há detalhes interessantes, como o acabamento em máscara negra, o projetor na luz baixa e o LED diurno. Ele também é equipado com os faróis de neblina. Nas laterais temos um carro simples, apenas com um vinco que interliga as maçanetas, que aliás tem acabamento cromado, assim como a moldura dos vidros. Um ponto negativo é que nenhuma das duas versões são equipadas com os retrovisores com luz de indicação e tampouco são rebatíveis eletricamente. Já as suas rodas de 17 polegadas têm um desenho bem bonito. Além da suspensão do carro ser um grande ponto forte para o conforto, os pneus também são. Por isso a Honda decidiu colocar pneus bem borrachudos nesse carro, com perfil de 225/65. Isso agrega bastante conforto. A traseira do CR-V gera controvérsias. Pessoalmente, eu considero bastante atraente, especialmente devido às lanternas que lembram o Volvo XC60 da geração anterior. No entanto, ao observá-la de lado, o veículo parece realmente estranho e bem desproporcional. Uma curiosidade é que a parte inferior da tampa do porta-malas é feita de plástico. Em caso de uma colisão, é muito mais fácil e econômico repará-la ou substituí-la. Existem alguns SUVs que se propõem a ser veículos mais versáteis no dia a dia. No entanto, além de muitas vezes terem a altura de um sedã ou hatch, apresentam um ângulo de entrada ruim, como o Edge, por exemplo. No caso do CR-V, tudo acontece ao contrário. Temos um veículo bem alto, com uma altura de 190 mm em relação ao solo. Um Corolla, por exemplo, que tem uma suspensão mais tropicalizada e é um sedã um pouco mais alto, tem 160 mm em relação ao solo. Então a altura do CR-V dá para ver que é um grande destaque. Além disso, esse carro tem um excelente ângulo de entrada. Observando de lado, é possível perceber esse ângulo de entrada de 28 graus. Por isso é quase impossível esse carro raspar em rampas em saídas ou entradas de garagem ou ao passar por quebra-molas. O ponto negativo é que isso tira um pouco do centro de gravidade do carro, e o CR-V é um carro sim mais molengo em curvas e mais instável. Mesmo utilizando uma suspensão independente nas 4 rodas, ele visa muito mais o conforto e não tanto a estabilidade como acontece no Civic. Não que seja um carro instável, mas se você forçar a barra, é sim um carro que vai deixar a desejar neste quesito, mas também não é a proposta dele. Partindo para o seu interior, temos um carro com um interior bem bonito e ainda atual, pelo menos em relação ao design. Em alguns detalhes, como no painel de instrumentos, dá para perceber a idade do projeto, mas no geral é um carro bem projetado e que agrada. O acabamento do veículo segue uma linha semelhante ao que encontramos no Civic. É um carro bem montado e não se encontram rebarbas. No entanto, em um carro desse nível, seria de se esperar materiais de melhor qualidade, o que não é o caso. O painel e as portas são todos em plástico rígido. Não chega a ser um plástico grosseiro, mas o acabamento poderia ser melhor. Pelo menos visualmente, ele tem detalhes que agradam bastante, como uma moldura que imita madeira e percorre todo o painel. O espaço interno do CR-V é um dos seus principais destaques. Na época, era um modelo com maior e mais bem aproveitado espaço interno da categoria. Com entre-eixos de 2,62 metros e uma largura de 1,82 metros, oferece conforto para todos os 5 ocupantes, com amplo espaço para as pernas, cabeças e laterais. Um detalhe interessante é que o túnel central é 100% plano, o que contribui ainda mais para o aproveitamento do espaço. Muita gente acaba não achando legal pelo fato do CR-V nunca ter sido oferecido com opção de 7 lugares. Porém, isso acaba sendo interessante por um lado, que é no porta-malas. Estamos falando de um carro com uma capacidade absurda de 589 litros, muito maior do que a maioria dos SUVs compactos e médios atuais. Neste quesito, ele é um ponto fora da curva.
O CR-V é um veículo bem equipado, embora não seja o mais completo da categoria e passa longe disso, atende às necessidades da maioria dos consumidores. A versão LX, a básica, já oferece itens interessantes como volante revestido em couro, com controles para o piloto automático e para um MIDI, um segundo computador de bordo que oferece mais funções e detalhes, como informações do carro e da mídia. É um item bem legal. Além disso, também possui controles para o sistema de som, que nesta versão LX é bastante básico, com apenas USB, auxiliar e Bluetooth, um sistema de som parecido com as das versões de entrada do Civic. Além disso, ele tem itens como os bancos em couro, vidros, travas e retrovisores elétricos, o ar-condicionado analógico, faróis de condicionamento automático, direção elétrica, ajuste de altura e profundidade do volante, entre outros itens. A versão de topo, a EXL, acrescenta alguns itens mais interessantes, como teto solar, um sistema multimídia com GPS, ar-condicionado digital e automático de 2 zonas e os limpadores de para-brisa com acionamento automático. É um carro que apresenta um conjunto sim completo de equipamentos, no entanto, carece de alguns itens que poderiam torná-lo mais atraente para os consumidores, como o ajuste elétrico, pelo menos para o banco do motorista, a chave presencial compartilhada por botão e um sistema de som assinado. Vale ressaltar que alguns desses itens já são comuns em alguns concorrentes. Assim também ocorre com os itens de segurança, porém apenas na versão de entrada. Ele já é equipado com itens como freios nas 4 rodas com ABS, o cinto de segurança de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes, Isofix e a câmera de ré. Ele já deveria ter itens de série como os airbags laterais e de cortina, o controle de estabilidade e tração, itens que são só disponíveis na versão EXL, infelizmente. O interessante é que este carro é bem seguro. Na época, tirou 5 estrelas no teste de colisão, no Euro NCAP. Partindo para a sua mecânica, temos uma bem popular. Sob o capô, ele é equipado com o motor 2.0 e VTEC, o mesmo usado no Civic. É um motor flex que dispensa o tanquinho de partida frio e utiliza a corrente de comando, reduzindo os custos de manutenção e aumentando a durabilidade a longo prazo. Esse motor gera 155 cavalos com álcool e 150 cavalos com gasolina a 6.300 RPM. Ele tem 19,5 kg de torque com álcool e 19,3 kg de torque com gasolina a 4.800 RPM. O câmbio que ele utiliza é um automático convencional de 5 marchas. Ele já poderia ter sim um câmbio de 6 marchas, porém na época era até comum ter câmbios de 4 marchas, então sim, é um grande diferencial. Considerando seu peso de mais de 1.500 kg, chegando a 1.586 kg na versão AWD, não espere um desempenho esportivo. Na realidade, ele deixa a desejar bastante, ficando atrás da maioria dos concorrentes. É um carro que em algumas situações deixa muito a desejar, diferente do que acontece no Civic, já que ele é um carro mais leve. Na versão de topo, o CR-V tinha a opção de tração FWD ou AWD nas 4 rodas sob demanda. A minha indicação é sempre você optar pela versão FWD, já que a FWD tem todos os itens da AWD e não tem nenhum diferencial. Além disso, você vai levar um carro mais esperto para casa e também mais econômico, já que é um carro mais leve. Com isso, ele faz 0 a 100 em 13,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 171 km por hora. Realmente é bem decepcionante o desempenho dele, mas também, novamente, devemos lembrar que não é o foco deste carro. Quanto ao consumo, o CR-V mantém o equilíbrio esperado para um veículo desse porte. Na cidade faz uma média de 6,8 km por litro com álcool e 9,2 km por litro com gasolina. Lembrando que esses dados são os oficiais. Já na rodovia, esses números melhoram e passam para 8,9 km por litro com álcool e 12,4 km por litro com gasolina. Nenhum carro é perfeito e sim, possui alguns detalhes que você deve ter muita atenção na hora de comprar um CR-V. Eu separei os principais problemas que este carro pode apresentar. Assim como a maioria dos Honda, o CR-V a cada 40 mil quilômetros em média necessita de uma manutenção que muitas vezes passa despercebida pelos donos, que é a regulagem das válvulas do cabeçote. Isso é recomendado pela própria Honda no manual.
Então, se você está comprando esse carro agora, procure fazer essa manutenção para ter sempre o funcionamento perfeito do motor. Isso faz com que o carro fique com um desempenho original e também deixe o carro com melhor consumo fazendo periodicamente essa manutenção. É normal que a maioria dos carros, principalmente os importados, sofram com a suspensão aqui no Brasil. E não é diferente com o CR-V. É um carro grande e que pesa quase 1.600 kg, o que piora ainda mais essa situação. Normalmente, as bandejas são os que mais sofrem, mas fique de olho na suspensão em geral, buchas, bieletas, coxins e amortecedores. Os freios também acabam sofrendo por causa do peso do CR-V. Fique de olho nos discos e pastilhas. Assim como qualquer carro que possui tração 4x4 AWD integral, ele necessita de um cuidado extra. Muita gente que compra um carro com tração 4x4 pensa que é só andar, mas na verdade não é. Se você apenas rodar com este carro sem fazer uma manutenção, a caixa de transferência pode dar problema. Isso ocorria e ocorre bastante com os Fusion também, pois as pessoas negligenciam a manutenção. E para manter, você precisa a cada 40 a 60 mil quilômetros substituir o óleo da caixa de transferência e do diferencial. Não é uma manutenção tão cara. Minha dica é, se você estiver comprando usado, já faça a troca para evitar dores de cabeça e custos altos de manutenção. Caso a caixa de transferência quebre, você vai gastar entre 8 e 15 mil reais. Muitas pessoas pedem para que eu comente sobre o seguro, mas isso é algo que varia muito para cada pessoa. Eu simulei um seguro apenas para trazer aqui no vídeo, mas não é uma regra, novamente isso vai variar bastante. Um CR-V EXL do ano de 2013, ao fazer a cotação, saiu por R$ 5.400 por ano. Porém, eu tenho 19 anos e o seguro normalmente sai bem mais alto com essa idade, mas talvez sirva para vocês terem uma referência. E o IPVA para o modelo 2013, na versão LX, sai por R$ 2.265. Já na versão EXL sai por R$ 3.264, levando em consideração o estado onde eu resido, que é no Rio de Janeiro, e cobra 4% da tabela FIPE do carro, mas tem outros estados que cobram mais ou menos que isso. Eu sei que aqui no Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo é sempre 4%, se o seu carro não for um híbrido elétrico ou não ter o GNV. Um Honda CR-V do ano de 2013 varia entre 70 e 88 mil reais, dependendo da versão e dependendo do estado onde você reside. É um preço bem convidativo, mas será que vale a pena levá-lo para casa? O Honda CR-V atualmente é um dos melhores SUVs médios. Não é o mais completo, nem o mais luxuoso e tampouco o mais potente, porém ele faz o básico muito bem feito. É aquele feijão com arroz sem erro. Atualmente, na faixa de preço dele, é sim uma boa pedida. Para quem não quer se arriscar, é uma excelente escolha. Porém, levando em consideração que existem SUVs superiores nesta faixa de preço, como alguns V6, exemplo do Sorrento, que tem 7 lugares, ou até mesmo um Edge, que é um SUV grande, muito mais luxuoso. Mas cada carro tem a sua proposta e o CR-V também tem a dele. Então, se ele te agradou, vale super a pena em 2024, 2025, 2026, pois além de tudo, se você comprar um em bom estado de conservação, não terá dor de cabeça. Se você for pegar a segunda geração do CR-V, que foi lançada aqui no Brasil em 2007, você acha boas opções em estado de conservação excelente, já que não é um carro tão visado assim. Então vale super a pena se você quer um SUV racional, não tão caro se você levar em consideração que é um carro médio já. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários se você levaria para casa um CR-V ou levaria outro concorrente nesta faixa de preço. Forte abraço, valeu e fui!